Você já parou para pensar que, mesmo depois de séculos de estudos, traduções e debates, ainda existem mistérios da Bíblia que ninguém conseguiu explicar? Alguns são tão estranhos e profundos que nem os maiores estudiosos da teologia ousam dar respostas definitivas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque hoje você vai conhecer os mistérios mais sombrios, enigmáticos e assustadores da Bíblia. E eu duvido que você consiga assistir esse vídeo até o final, sem ficar arrepiado com o que vai descobrir. Então, prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga as Escrituras. Vamos começar com um dos mistérios mais chocantes. Quem eram os Nefilins? Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia menciona seres gigantescos, filhos dos filhos de Deus, com as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos? Extraterrestres? Ou algum grupo misterioso de seres espirituais? A Bíblia simplesmente lança essa bomba e segue o jogo, como se fosse algo normal. Os Nefilins eram tão poderosos e corrompidos que acredita-se que o dilúvio veio justamente para exterminá-los da terra. Mas, será que eles realmente foram destruídos? Há teorias que dizem que esses seres ainda estão entre nós, camuflados, esperando o momento certo para voltar ao poder. Sinistro. Existe um mistério antigo que tem tirado o sono de estudiosos por séculos. A história de Enoque, o homem que, segundo o livro de Gênesis, andou com Deus e depois já não era porque Deus o tomou. Espera, como assim? Ele simplesmente sumiu? Ele realmente foi levado vivo para o céu? E se sim, o que aconteceu com o corpo dele? É aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Enoque é uma das poucas figuras na Bíblia que supostamente nunca experimentou a morte, um destino do qual todo mundo não consegue escapar, pelo menos de acordo com as Escrituras. Por que Enoque? Por que não Moisés ou Abraão? E se isso já não fosse misterioso o suficiente, o chamado livro de Enoque leva as coisas a um nível totalmente novo. Este texto antigo, considerado apócrifo pela maioria das tradições, pinta um quadro vívido de anjos caídos, batalhas espirituais épicas e visões do fim do mundo. Mas aqui está o pulo do gato. A maioria das versões da Bíblia o deixou de fora. Por quê? O que era tão perigoso, tão revelador, que teve que ser escondido? O que os antigos editores não queriam que soubéssemos? E quando você pensa que o buraco do coelho acaba, existe o infame Código da Bíblia. Por décadas, as pessoas sussurraram sobre mensagens secretas escondidas no texto hebraico, previsões codificadas sobre guerras, assassinatos, líderes mundiais, até mesmo o fim dos tempos. Com computadores modernos, alguns pesquisadores afirmam ter descoberto padrões surpreendentes como datas, nomes e eventos, todos invisivelmente entrelaçados na antiga escritura. É apenas coincidência? Ou é uma mensagem divina? Uma que apenas alguns poucos são destinados a decifrar? E por que tão poucas igrejas falam sobre isso? Alguns descartam como teoria da conspiração. Outros veem como prova de que a Bíblia é muito mais do que apenas palavras em uma página. Mas isso nos deixa com uma pergunta assustadora. E se os verdadeiros segredos do nosso passado, e talvez até do nosso futuro, estiverem escondidos bem na nossa frente, esperando por alguém corajoso o suficiente para procurar? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Você acredita em códigos ocultos e segredos cósmicos? Ou é tudo apenas lenda e ilusão? Obrigado por assistir. E lembre-se, às vezes, os maiores mistérios estão escondidos à vista de todos. Deixa eu te levar para um dos maiores mistérios não resolvidos da história, a Arca da Aliança. Este não é apenas um objeto lendário qualquer. De acordo com textos antigos, ela guardava as tábuas de pedra, os próprios mandamentos entregues a Moisés por Deus. Diziam que a arca era tão poderosa que tocá-la sem permissão significava morte instantânea. Por séculos,
O povo hebreu a carregou e a protegeu ferozmente. E então, puf, ela desapareceu. Ninguém sabe onde ela está. Alguns acreditam que está escondida em cavernas secretas, templos perdidos, ou talvez até guardada em algum lugar nos arquivos proibidos do Vaticano. Há sussurros de que a arca ainda está por aí guardada por uma linhagem sanguínea, secreta, escolhida para protegê-la. Mas o que exatamente é a arca? É uma relíquia sagrada? Um portal sobrenatural? Algum tipo de tecnologia antiga? O silêncio das autoridades religiosas só aprofunda o mistério. E então, há outro enigma que tira o sono de historiadores e teólogos: a identidade do anticristo. A Bíblia descreve essa figura como alguém que aparecerá antes do fim do mundo, enganando as massas, assumindo o poder global e perseguindo os fiéis. Mas quem é ele? Ao longo dos anos, as pessoas apontaram o dedo para todo mundo, de Napoleão a Hitler, e até mesmo alguns líderes modernos. Mas as escrituras dizem que o verdadeiro anticristo será insanamente carismático, tão convincente que você nunca desconfiaria de nada até que seja tarde demais. A parte mais arrepiante? Ele será adorado por muitos. Então, estamos realmente prontos para reconhecer essa figura quando ela aparecer? Ou ele já está aqui, nos manipulando sem que a gente perceba? Quando se trata da Arca da Aliança e do Anticristo, quanto mais aprendemos, mais perguntas temos. Talvez seja isso que torna esses mistérios tão magnéticos. Eles nos forçam a refletir sobre poder, fé e os cantos escondidos da história. E, honestamente, essa curiosidade pode ser a coisa mais poderosa de todas. E se eu te fazer uma pergunta que gerou debates por séculos: Jesus realmente teve irmãos? Talvez você tenha notado, folheando o Novo Testamento, que alguns nomes aparecem: Tiago, Simão, José e Judas, chamados de irmãos de Jesus. Então, qual é a verdade? Esses caras eram irmãos de sangue, talvez primos, ou apenas discípulos próximos, usando irmão como um termo espiritual? Olha, é aqui que a coisa fica interessante. A tradição católica defende que Maria foi virgem por toda a vida. Então, dizer que Jesus teve irmãos de sangue? Isso balança algumas crenças antigas. Mas a Bíblia não é exatamente clara. Em grego, a palavra para irmão pode significar várias coisas: irmão literal, meio-irmão ou até primo. E os teólogos? Eles discutem isso há séculos. Alguns dizem que eram filhos de José de um casamento anterior. Outros afirmam que eram apenas amigos próximos da família. Enquanto isso, a igreja primitiva queria proteger a virgindade perpétua de Maria, talvez para elevar seu status, ou talvez para proteger uma certa imagem da família de Jesus. Mas isso significa que eles estão escondendo algo de nós? Ou apenas tentando manter a tradição bem organizada? Agora, falando em mistérios, vamos conversar sobre o livro do Apocalipse. Se você já abriu, sabe que é como um quebra-cabeça cósmico. Criaturas estranhas, desastres globais, batalhas épicas. Quem são os 4 cavaleiros de verdade? Qual é a história da besta e daquele número infame 666? As pessoas tentam decifrar o Apocalipse há gerações. Existem dezenas de interpretações. Alguns dizem que é tudo sobre o futuro, outros acham que descreve coisas que já aconteceram, e alguns acreditam que é um ciclo que se repete. E se estivéssemos lendo errado esse tempo todo? E se o Apocalipse não for apenas uma profecia de condenação, mas uma mensagem codificada para pessoas de todas as épocas, incluindo nós? Talvez não seja sobre prever o fim, mas sobre como vivemos em tempos incertos, como encontramos esperança no caos, e como a fé pode transformar o mistério em significado. Então Jesus teve irmãos? E o Apocalipse já chegou ou está sempre virando a esquina? Vou deixar você quebrar a cabeça com isso. Porque às vezes, as perguntas são ainda mais poderosas que as respostas. Se você tiver alguma ideia, deixe nos comentários. E ei, continue fazendo grandes perguntas.
É aí que a fé fica interessante.